Equação da força, capítulo 6 de Mecânica dos Fluidos. Essa apresentação está disponível em PowerPoint no meu site, em farley.net, e na descrição do vídeo você vai encontrar o link de todos os outros capítulos. Se você é aluno de engenharia da Unip, tá? No quinto semestre, engenharia mecânica, né? Pode ser esse quinto semestre, talvez seja o quinto dos infernos, você vai ter uma matéria chamada Mecânica dos Fluidos, tá? Que nesse material que eu fiz também com o nome de Mecânica dos Fluidos, corresponde ao capítulo 6, 7 e 8, tá? Então, esses três capítulos ali correspondem a essa matéria. O capítulo 9 e 10 vai corresponder à matéria Mecânica dos Fluidos aplicada. Mas essas duas matérias, o que eu trabalhei aqui é só a parte teórica, não tem nada que vai te ajudar diretamente na questão de laboratório, tá? A parte prática não. Então, vamos começar aqui. A segunda lei de Newton nasce da derivada da quantidade de movimento pelo tempo, que ao ser aplicada para corpos com massa constante, teremos F igual m vezes A, aquela fórmula famosa que você já conhece. E para fluidos com velocidade constante, a vazão de massa Qm, teremos força igual vazão em massa vezes velocidade. Junto com a pressão ser força por área, logo F igual P vezes A, pressão vezes a área. Isso resultará na equação da força que um fluido em regime permanente em uma superfície sólida, tá? Que um fluido em regime permanente aplica em uma superfície sólida, que poderá ser escrita como esse palavrão todo aqui, tá? Então é o seguinte, ó, essa questão pressão vezes a área, você vai aplicar aqui, e tem esse vetor normal que a gente vai explicar no próximo slide. A vazão vezes a velocidade, você tem aqui, ó, vazão vezes velocidade. Vai trabalhar aqui que a gente vai explicar um pouquinho melhor no próximo slide. Saber aplicar esta equação é o objetivo desse capítulo. Então, esse capítulo resume o que? Você saber aplicar isso. Não tem muita coisa para explicar na teoria, é mais trabalhar com exercício mesmo. Olha aqui, vamos ver de onde nasceu essa questão das forças, né? Força para corpos com aceleração e massa constante. Então, a força é a derivada da quantidade de movimento pelo tempo. Em mecânica, lá no colegial, você deve ter visto quantidade de movimento com a letra Q. Aqui nós estamos usando a letra Q para vazão. Então, como só fala de quantidade de movimento nessa essa formulazinha aqui, já coloca como massa vezes velocidade e pronto, tá? Para não ficar entrando muito em detalhe e trazendo mais letra para complicar ainda mais sua cabeça. A derivada de um produto é o quê? É o primeiro vezes a derivada do segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro, tá? Opa, falei besteira. É o primeiro vezes a derivada do segundo, mais a derivada do primeiro vezes o segundo, tá? Que como derivada da velocidade por tempo é aceleração, beleza? Ó, m vezes a. Se a massa é constante, então não tem variação da massa, isso aqui é zero, a variação dela é zero, né? Some aqui e fica só esse termo que você já conhece. Em alguns exercícios de colegial costumam falar com massa constante, para mostrar que tem que ser essa equação que esse termo não aparece. Aqui, força para fluidos com velocidade e vazão constantes, tá? Que é o outro caso específico, que é o que nós vamos trabalhar aqui, tá? Você pega a mesma formulinha, força derivada da quantidade de movimento pelo tempo, segue a mesma regra derivada. Mas é o seguinte, se a velocidade é constante, ela não muda, não tem aceleração, então é zero aqui. Mas a massa muda, tá? Então, você vai ter o quê? Vazão em massa vezes o V. Então, vazão em massa vezes a velocidade aqui, tá? Por isso que a gente usa um pouco diferente. Mas poderia ter uma situação com velocidade variando e massa variando? Sim. Por exemplo, um foguete. Um foguete você vai trabalhar com essas duas variações aqui, tá? Mas aqui não é o conteúdo específico dessa matéria nessa situação. Que são contas bem mais complicadas. O que nós temos aqui? Nós temos um encanamento, tá? Seção 1, seção 2, tá? E vamos começar o quê? Vamos olhar esse cara aqui primeiro, né? Pressão escalar. Eu tenho aqui a força pela área, a reta normal, normal a superfície, fazendo 90 graus com a superfície. Eu tenho a pressão e a força por área. Eu posso reescrever desse jeito, mesma coisa. Se eu quiser trabalhar de forma vetorial, tá? Então eu vou ter o versor normal, tá? Mostrando a orientação da área. Então o Nzinho com uma setinha aqui em cima. Que eu vou escrever a fórmula, em vez de o A, eu coloco A vezes esse versor. E eu tenho a força aqui também vetorial. Se eu reescrevo ela, eu vou ter esse jeitinho aqui de escrever,
Não é só pressão vezes área. Pressão vezes área vezes o versor normal que está dando a orientação da área, que é o que eu vou colocar aqui, ó. Isso aqui nós já mostramos antes. Por que tem V2 menos V1? Porque quando eu for trabalhar a velocidade que o fluido entra e sai aqui vetorialmente, eu posso reescrever dessa maneira, e a variação da velocidade vai dar o quê? V2 menos V1, mas de forma vetorial, tá? Então, essa formulinha que a gente viu antes vai adquirir essa maneira que ele está escrevendo. E esses caras aqui? O versor, ele sempre está saindo do encanamento. O versor nunca entra pelo cano, tá? Grava isso que ele é um cara esperto aí, o versor, ele não vai entrar pelo cano, né? Só sai do cano, tá? Por convenção, os versores normais N1 e N2 estão direcionados sempre para fora, tá? Sempre saindo do cano, nunca entrando pelo cano. Quando a equação Fs se for decomposta nos componentes x e y, os valores dos versores N1 e N2 vão variar de menos 1 a mais 1, conforme a projeção destes nos eixos x e y, tá? Então, no primeiro exemplo, a gente já vai falar sobre isso. Aqui a força do fluido, vamos ver aqui, a força do fluido aplicada em uma superfície sólida, tá? E não do sólido aplicado no fluido. No livro do Brunetti, tá? Do Franco Brunetti, chamado Mecânica dos Fluidos, você vai encontrar o que? Ele vai deduzir essa fórmula com muito mais cuidado que eu estou fazendo aqui, tá? Que o meu objetivo não é gastar muito tempo nisso. E ele vai mostrar, vai dar um sinal positivo, aí depois ele usa lá ação e reação, né? Que vai ser aqui do fluido, tá? Aplicada ao sólido, tá? E não do sólido aplicado ao fluido. Aí ele inverte e aí muda o sinal lá. Depois você olha lá no livro, você vai ver com mais cuidado. Qual que é o meu objetivo nesse trabalho? É te dar uma noção básica do que acontece, através de um pouquinho de teoria, um pouquinho de explicação, de conceito, e a partir dos exemplos nós vamos desenvolver um pouco mais isso, para você formar uma base melhor desse entendimento, para que você possa pegar o livro e conseguir absorver melhor aquele conteúdo, tá? Para que serve o professor dar uma aula se tem livro escrito? Para você começar a entender melhor o assunto, para depois você ter condições de poder se aventurar no livro e ver com mais profundidade, mais calma, com cuidado, tá? Diferente que é próprio para isso. Então, essa primeira passagem, você assiste a aula, você vê, às vezes lê uma coisa mais resumida, vai pegando o jeito de como construir as coisas, para depois você poder se aventurar em um livro que vai tratar o assunto com mais cuidado, explicando o porquê das coisas. E se você não quiser ter muito os detalhes, você passa mais rapidinho, mas pelo menos você viu o funcionamento. Então vamos lá, exemplo 6.1, capítulo 6, o primeiro exemplo aqui, né? O cotovelo da figura transporta água a vazão de 20 litros por segundo através de uma seção de 20 centímetros quadrados e possui uma perda de carga de 1 metro. A figura representa o plano vertical, a altura H vale 1 metro e a pressão P indicada no manômetro vale 200 kPa. A massa específica da água é 1.000 kg por metro cúbico. Determine os componentes horizontal e vertical da força causada pelo escoamento da água no encanamento em forma de cotovelo, tá? Então, temos aqui a seção 1, seção 2. Ó, essa diferença de altura aqui para a seção 1 é desprezível, tá? Então, você pode considerar a pressão aqui do manômetro na seção 1 tranquilamente. O sentido do fluxo, obviamente, ele vai sair por aqui, né? E o nosso referencial x e y. Organizando dados. A vazão, 20 litros por segundo, litros 10 a menos 3 metros cúbicos, tá? Você troca ali. Centímetro, centi, vale 10 a menos 2, ao quadrado, você multiplica os expoentes. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Então, você troca isso aqui por 10 a menos 4. A perda de carga, a altura, os 200 kPa, quilo é 10 a terceira, que esse é fácil, está acostumado a saber tranquilo. A massa específica da água e a gravidade é o valor de sempre, né? Os arroz de festa que está em todos os exercícios. Então, vamos lá. Primeiro, vamos orientar a questão dos versores, tá? Eu reproduzi o desenho aqui de uma forma menorzinha para ficar mais fácil enxergar. Então, eu tenho o versor 1, tá? No componente x, ele tem alguma coisa? Não. Então, o N1x é 0. No componente y, ele tem alguma coisa? Ó, ele está inteiro no y e no sentido contrário, y. Lembra que o versor varia de menos 1 a mais 1? Se ele está inteiro, ele vale 1. Mas ele está com sentido contrário, então menos 1, tá? Então, N1y vale menos 1. Tá? Você tem que montar o desenho, prestar atenção, organizar os dados,
senão você se confunde geral mesmo. Aqui o N2, ó, o N2 está inteiro no sentido do x. Então, o N2x mais 1, mesmo sentido, positivo. E no Y, não tem nada o N2. Então, 0 aqui para ele. E a velocidade? A minha velocidade está quanto? A velocidade... vamos olhar por aqui, ó. O fluido está vindo para cá. Ele está em que sentido? Todo no Y. Então, eu tenho mais V aqui. Não sei quanto que é essa velocidade, mas é um valor V, tá? Depois, ela não tem divisão nenhuma e vai sair tudo por aqui, tá? Só para lembrar que na seção 1, a velocidade no x não tem, que ela está inteira no sentido y. No x não tem velocidade aqui. Na seção 2, ó, ela está inteira no componente x, no mesmo sentido do referencial. Então, v2x mais v. E no y, não tem nada no componente y, então 0. Tá? Que a gente vai usar na hora de montar a fórmula. Próximo slide. Primeiro, vamos mexer nesse bichinho aqui. Vazão volumétrica, velocidade vezes a área. 20 litros por segundo, então 20, 10 a menos 3, aqui tem que colocar em metros. Velocidade quero saber, tá? A área, tá? O encanamento é a mesma área inteira, são os 20 centímetros quadrados, que eu transformei como 20, 10 a menos 4 metros quadrados. Passa esse carinha dividindo para cá, blá, 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 vai dar 10 metros por segundo. Essa aqui é a área. Área não, falando besteira. Velocidade, tá? Então a gente vai estar usando ela mais adiante. Ou não, né? Vai usar sim aqui, tá? O titio Bernoulli aparece de novo, ele vai aparecer em alguns momentos, né, ao longo desse material ainda, mas ele vai ser mais como acessório. O principal agora, aqui vai ser nesse capítulo, essa fórmula. Então, o Bernoulli agora é preparação para o resto do exercício. Tá? Tem máquina no processo? Não, então mata ele. Tá? O H1, joga todos os dados do H1 que você está acostumado aqui da carga. O H2, tudo aqui acostumado. Tá? Z, pressão por massa específica, gravidade, velocidade ao quadrado e 2 vezes a gravidade aqui. Mesma coisa dos dois lados. O H1, a seção 1, está na base, está lá no chão. Então esse cara é 0. Mata esse cara aqui logo. Tá? E o resto aqui? Pressão 1, 200 kPa. Massa específica, 1000. G é 10. Ó, corta um 0 aqui e o 10 a terceira corta com 1000. Mata ele. Velocidade, acabei de descobrir que é 10. Então, 10 ao quadrado, 2 aqui. Eu cortei esse cara com quem? Com esse outro cara, que também vai ter a velocidade mesmo módulo. Tá? Então, mata esses dois lados aqui. Tá? Eu tenho quem que é a altura 1? É aquele Hzinho que vale 1. Beleza. P2 eu tenho? Não tenho. Tá? Vou jogar ele aqui. Mas por que eu fiz tudo isso? Para descobrir o raio do P2. É isso aqui. Tá? Massa específica 1000, gravidade 10. Ó, esse aqui matou com esse lado. E a perda de carga foi 1. Tá? Olha aqui, ó, o 20, aqui tem um 20 que sobrou, tem 1 e 1. Passa esses dois, vai ser 2, você passa para o outro lado, vai ficar 18. Aí você pega esses 10.000 aqui, né, e passa multiplicando, tá? Regula um pouquinho aqui, né, e você vai ter o quê? 180 kPa, 10 a terceira pascal aqui. Tá? Então, essa é a pressão 2. Agora nós vamos pegar aquela fórmula grandinha, tá? Tudo aquilo de forma, você vai pegar ela, escrever no papel e vai enfiar os números na fórmula, tá? Depois você enfia na calculadora, tá? Não vai entender errado, tá? O que você vai fazer? Primeira coisa, essa fórmula é muito grande, você vai abrir ela em x e em y. Nós vamos decompor isso, tá? Então, o f vetorial aqui vai ser tudo por x e tudo por y. Você pode colocar sx e sy, tá? Mas, como não tem muita coisa, eu pus só x e y aqui para não ficar aumentando, tá? Dependendo do livro, pode fazer um pouco diferente, sem problemas. A pressão, a área, o versor para cada caso, para o x e para o y. A pressão vai ser a mesma, a área vai ser a mesma, beleza, né? E você vai ter o versor também. A vazão vai ser a mesma para todo mundo e a velocidade vai ser para o x e para o y. E você vai ter que coordenar tudo bonitinho aqui, tá? Então, vamos lá. A pressão no 1, 200 kPa. Então, 210 a terceira. A área do 1, aqueles 20, 10 a menos 4. E o versor, o N1x. No slide passado, nós vimos que esse cara era 0. Então, você vai colocar ele 0 aqui. Seguindo a fórmula, P2, acabamos de descobrir que é isso aqui, joga aqui. O A2, a mesma coisa, A1 e A2 tem o mesmo valor, tá? Que é igual aos encanamentos.
Pera aí aqui, o N2x. Quanto que é o N? Opa. Quanto que é o N2x? Mais 1. Então, aqui temos mais 1 aqui para esse cara. Vazão 20. Vazão em massa. Eu não falei quanto que é a vazão em massa. Eu deixei ela preparada em algum lugar? Não, tá? Litros por segundo. Se você pega isso aqui, que é a vazão volumétrica, em metros cúbicos por segundo, e vai multiplicar pela massa específica, você vai ter o valor da vazão em massa, tá? Então vai dar 20 kg por segundo. Eu esqueci de marcar isso aqui em algum lugar, tá? Mas a vazão em massa, transformar a volumétrica em massa, vai dar 20 aqui. Então eu coloco 20 aqui nos dois, tá? O V2 no X. Quanto que é o V2 no X? V2x é a velocidade V que nós calculamos, que aqui é 10. E o V1x, quanto que é o V1x? V1x, 0. Então, volta aqui, põe 0 aqui também. E tudo de novo para o Y, tá? É chato isso? É, tá? Então aqui, ó, a pressão, a área, o mesmo valor. Aqui o versor, o N1y deu menos 1. Ó, a mesma coisa de novo. O N2y deu 0, tá? E aqui a velocidade, V2y deu 0, V1y deu 10, tá? Então você vai trazer todos esses valores que você preparou e arrumou aqui e vai enfiar na fórmula, tá? E dessa continha ordinária aqui, ó, tudo que tem 0, você mata esse cara aqui. Esse aqui não dá para matar, tem utilidade. Ó, o 0 some, sobe isso aqui, beleza. Tá, vai dar menos 560 newtons. Esse é o Fx. Aqui é a mesma coisa, ó. Aqui é 0, esse cara, essa turma toda aqui morre, tá? Deu 0, aqui vai ser menos 10 vezes 20, menos 200 aqui. Essa conta aqui vai dar negativo também. Tudo negativo com esse negativo de fora vai dar positivo depois. Então você vai ter o Fy mais 600 newton, tá? Bichinho voando aqui. Então, acabou esse primeiro exemplo. É chato? É. Tem coisa pior? Tem. Tá? Então, não entre em pânico por causa disso. Deixa para entrar em pânico um pouquinho mais tarde. Tá? Não é hora de entrar em pânico ainda. Quando for, acho que você vai perceber. Exemplo 6.2. Uma situação comum para a mecânica dos fluidos é um cano que faça o desvio da água que venha com velocidade V1 no eixo X, entrando na seção 1 e saindo pela seção 2 com ângulo θ com a horizontal conforme figura. Então, temos aqui a figura, seção 1, seção 2, tá? Ó, os versores sempre saindo do encanamento, tá? V1 entrando aqui e o V2 saindo com ângulo θ em relação à horizontal, ó, o X e o Y aqui de referencial. Considere as seções 1 e 2 com respectivas áreas A1 e A2 abertas, vazão de massa QM e determine o valor de Fs. Tá? Organizando dados. Quem que vai ser o V1x? Ó, ele está inteiro no componente x. Tá? Então eu vou ter quem? V1 cosseno de 90 graus. Né? Então ele vai ser quanto? Tá? Cosseno de 90 vai ser 1. Cosseno de 90. Opa. Tá? Ele está cosseno de 0. Houve um erro de digitação aqui. Tá? Cosseno de 0. Não sei porque que apareceu esse 90, esse 9 intrometido aqui. Cosseno de 0 é 1. Tá? Eu acho que deve ter copiado de algum outro lugar. Acabou vindo errado. E você vai ter mais um aqui, V1, tá? Então depois eu conserto acabando essa gravação, mais uma cagada para coleção, né? Tá? Mas é cosseno de 0, tá? Vai ser mais V1 aqui, tá? Então você vai ter mais V1. Cosseno de 0, tá? Por sua vez vai dar 0, então independente aqui. Então todo V1 só tem no componente X, tá? Então deu essa cagada aqui, depois eu conserto. O V2x, eu vou ter a velocidade no 2 vezes cosseno desse ângulo θ. E no y vai ser V2 seno θ. Tá? O N1y
y, tá? Eu vou ter quanto? Opa! Aqui é a questão dos versores. Eu acho que teve mais um erro aqui também, tá? Não. Aqui não está errado não, tá certo. O N1, tá? O N1, tá? Nós temos aqui o N, ele tem componente aonde? No X e sentido contrário, então menos 1x. Tem componente no Y? Não. Então, esse cara é zero, aqui tá certo. Tá? Já estava me enganando até onde eu tinha acertado já. N2Y, tá? Eu tenho aqui, o componente dele é simplesmente o quê? Tá? Mais seno de θ, tá? E do 2 aqui, mais cosseno θ. Aí ele veio do equation, ficou sino aqui, tá? E não seno. Depois eu mudo isso aqui, acabando a gravação, tá? O que vamos trabalhar? Ó, a pressão 1 e 2 é zero. Por quê? Porque ele falou que está aberto. Onde está escrito? Está aberto aqui. Situação comum, considere abertas. Área 1 e 2 abertas bem aqui. Tá? Então está aberto, essa pressão é zero. Como a pressão é zero, esse termo e esse inteiro morre. Tá? Então tudo isso aqui desaparece, já era. Tá? Então o que acontece? Eu tenho que a pressão é zero, beleza, todos os termos. A área 1 e a área 2 eu não sei, não é informado o valor dela, mas como vai zerar aqui, vai morrer tudo, tá? Eu deixei marcado a questão do N1, tá? Aqui, do N1x e N1y. Aqui o N2x e o N2y, tá? Quem que é o cosseno e o seno aqui? Aqui ficou sino e aqui ficou seno. E aqui a mesma coisa. Nesse caso, some tudo. Aqui não vai interessar, mas para as velocidades vão interessar, tá? Então eu tenho aqui a vazão em massa, beleza, está igual para os dois. E eu vou ter esse cara aqui, V2, tá? V2x vai ser V2 cosseno θ. V1x vai ser menos V1, conforme eu deixei... menos é da fórmula, ele é mais V1 aqui, o menos da fórmula, mais V1. Senão seria menos com menos, e ia dar positivo depois. Aqui nesse outro caso, V2, tá? V2y vai ser V2 seno θ. E o V1y vai ser zero. A gente deixou preparado aqui, tá? Simplificou isso aqui, ficou esse formato. Tá? Então tem o Vx, o Fx, tudo isso aqui, e o Fy, isso aqui, tá? Já com a simplificação. Mas foi isso que ele perguntou? Não. Tá? Ele quer saber, determine o valor de Fs. Então, eu achei os componentes, tá? Do Fx e do Fy. O que eu tenho o Fs aqui? Tem que achar aqui, ó, o Pitágoras, o bom e velho triângulo Pitágoras. O módulo dele vai ser isso aqui, tá? Então, queremos achar o valor do módulo. Ele poderia talvez pedir o pode estar pedindo Fs nos componentes x e y. Aí você escrever tudo isso aqui no i e tudo isso aqui no j. Também daria para fazer desse jeito. Mas vamos achar o módulo. O que eu tenho aqui? Ó? O Fx pega esse cara aqui e traz todo mundo aqui ao quadrado. Pega esse cara aqui, tudo aqui ao quadrado. Vai sumir os negativos, tá? O QM tem em todos os termos, vai tudo ao quadrado, você pode colocar em evidência e trazer ele aqui para fora, e você vai jogar a raizona aqui para fora, tá? O que é o quadrado sai da raiz, e fica todo mundo presinho dentro da raiz quadrada desse jeito, e é o máximo que você pode fazer, tá? Isolou, ele só te deu as letras, né? Então, acabou. Isso aqui é a resolução desse exemplo aqui. Que ele é parecido com o outro, tá? A diferença é que estava tudo aberto, então você matou um monte de todas as pressões ali, não precisa usar o valor da área, e também fez com que a fórmula ficasse menor, né? Então a gente viu com números e agora com letras. Próximo exemplo, exemplo 6.3. Ele vai ser bem parecido com o outro, tá? Mas nós vamos ter algumas afirmativas aí. Considere um desviador de fluxo em que um jato com velocidade V entra pela seção 1 com velocidade V1 e sai pela seção 2 com velocidade V2 com desvio de ângulo θ com horizontal, tá? Seções de mesma área A e abertas conforme figura. Sabe-se a fórmula,
tá? Damos aqui a vazão em massa, despreze o atrito entre o líquido e o sólido e a diferença de altura entre as seções 1 e 2. Analise as afirmações a seguir, tá? Então, a primeira afirmação, o componente horizontal da força aplicada ao sólido é tanto. Vamos verificar se aqui é verdade, tá? Então, eu tenho aqui a força, ó, as pressões são tudo igual a zero, que é aberto. Então, você mata tudo isso e reduz a fórmula só para isso aqui, tá? Então, estamos fazendo a mesma coisa que a gente fez lá no outro, mas um pouco mais rápido, tá? Você ficar dando muita atenção para os versores aqui, porque as pressões é zero, já mata tudo isso. E aqui o seguinte, quais são os componentes da força 1 e 2? Vai ser a mesma coisa que a gente teve no outro exemplo, tá? Então, o V2 no x é V2 cosseno θ, o V2 no y é V2 seno θ. O V1 no x é V1 e o V1 no y é 0. Multiplicando isso aqui, nós vamos trazendo, substituindo agora a vazão em massa por essa encrenquinha, traz para cá, e agora você multiplica todo mundo lá dentro, tá? E deixa fora, separado só o que dá para fazer, né? Então, você vai ter isso aqui, vai ficar nesse formato. O que está batendo com essa explicação aqui, e a 1 é verdadeira. Componente horizontal da força aplicada ao sólido é tanto, tá? O que vai ser esse outro caso aqui? Eu simplesmente mudei o sinal, tá? Se você pegar esse sinalzinho de menos e trazer aqui para dentro, você vai ter mais 1 e menos cosseno de θ. Aí você só muda a ordem aqui, é exatamente a mesma coisa. Então, uma afirmativa aqui só para gerar uma confusão, ver se o cara percebe isso. O componente vertical da força aplicada ao sólido é tanto, que vai estar batendo com esse valor aqui de baixo, tudo bem, tá? Então, todas as afirmativas aqui estão corretas, tá? Um exemplo a mais. Ele é muito semelhante com o outro, mas ele fica um pouquinho mais rápido e fácil a resolução e exige um pouco mais da interpretação do aluno. Exemplo 6.4. Lembra daqueles propulsores que nós trabalhamos lá naquele capítulo sobre equação da continuidade? Então, olha ele aqui de novo, né? Agora nós podemos trabalhar com a força que ele produz. Então é muito legal colocar isso, tá? Porque dá uma continuidade naquela questão da equação da continuidade. Um propulsor a jato, conforme figura, queima 1 kg por segundo de combustível, quando o avião voa a velocidade de 200 metros por segundo. O ar entra pelo propulsor com massa específica de 1,2 kg por metro cúbico por uma área de 0,3 metros quadrados, saindo com massa específica de 0,5 kg por metro cúbico e sendo a área de saída de 0,2 metros quadrados. Sabe-se aquelas equações que está acostumado a usar. E aqui não vai me interessar, está aberto dos dois lados, está simplesmente aberto, então eu posso simplificar dessa maneira aqui. E seno e cosseno aqui pouco interessa. Então aquela fórmula que você viu mais feiosa, ela se transforma nesse caso específico aqui. Tá? E se eu der ela aqui no enunciado, ela fica até mais fácil a resolução. Só que aqui é o seguinte, lembra que você tinha seção 1, 2 e 3? Tá? Então você vai ter aqui, para essa situação, seção 1 e 2. Tá? Então tem um pouquinho diferente aqui do que vocês viram antes. Vazão em massa 1, ρ1, V1, A1. Então vamos multiplicar todos esses valores e nós vamos ter uma vazão de massa de 72 kg por segundo. Vazão em massa no 2 aqui. Tá? Vamos primeiro esse aqui. Vazão, somatório da vazão inicial igual ao somatório da vazão final. Então eu tenho o QM1 aqui, o Q do combustível, que não é seção 1 nem 2, ninguém está levando em consideração aqui, né? Porque depois, nessa parte aqui, vai ter só 1 e 2. Então, para não misturar, eu coloco só Q, tá? E a questão do Q2, tá? O Q1 que está queimando é 1, então manda aqui. Esse cara nós já calculamos separado aqui, então ficou 72. Ou seja, a vazão em massa saindo pela seção 2 é 73 kg. Uma diferença do outro. Nós temos vazões que entra e que sai nessa parte referente à força, diferentes nesse caso. Então, fica um pouquinho mais diferente a fórmula ainda. Uma vez que eu tenho esse cara aqui, eu posso descobrir quem? Traz para cá e eu vou descobrir a velocidade de saída. Tá? Então, a massa específica na seção 2, velocidade 2, área 2. Tá? Passa esses dois carinhos dividindo, vai dar 730
metros por segundo, tá, de saída. Agora eu posso jogar nessa formulinha que me interessa. A força que isso aqui vai aplicar no propulsor, então, os gases sendo injetados para cá, tá, no meu referencial X aqui invisível, que só os inteligentes conseguem ver, você vai ter o quê? Uma força aplicada de volta, por isso vai dar um valor negativo. Tá? Então, ele está jogando para lá, como fosse o meu referencial. Porque tudo que está para cá, toda a velocidade que está para cá está positiva, né? Está tudo indo para cá. Mas a força é aplicada contra. Então, ele vai em sentido contrário aos outros que eu estou escolhendo. Mesmo que eu não tenha desenhado o referencial, está ali, invisível, só os inteligentes conseguem ver. Então, nós temos o quê? Vazão 1 foi dado já 72. Manda aqui. Velocidade 1, 200. Beleza. Menos, aqui no seção 2, eu vou ter o Q2 que descobrimos 73 e o V2 730. Tá? Faz essa conta toda, dá menos 38.890 newtons. Então, seria muito bom ver um exercício desse que você conecta com o restante das coisas. Olha mais um pouquinho, vai se despedindo dele. Próximo. Olha, mais um. Tudo de novo, mas com letrinhas. Um propulsor a jato queima de combustível a vazão em massa Q. O ar que entra pela seção 1 possui velocidade V, massa específica ρ1, área A1, e sai junto com combustível pela seção 2 com massa específica ρ2, área A2, conforme figura a seguir. Sabe-se que aquelas formulinhas do outro. O que nós vamos fazer aqui? Quem que é a vazão em massa 1? ρ1, V1 a 1. Vazão em massa 2, ρ2, V2 a 2. Beleza? Qual é a relação entre as vazões de massa aqui? Ó? Entra do combustível Q, tá? Então, a vazão em massa do combustível, entra aqui o Q. Eu tenho Q1 e aqui eu tenho Q2, tá? Então, mesma coisa de antes, só que eu não joguei números. Vou pegar essa formulinha aqui, tá? Que é aquela força aplicada na situação específica, só me interessa o mesmo sentido, tá? Eu tenho vazões diferentes, e para cada velocidade vai ter que levar em consideração que a vazão é diferente. Vamos substituir toda a galera. QM1, tá? É isso tudo. Manda... Opa! Não, eu não substituí ainda aquele cara, ó. O QM2, eu substituí por QM1 mais Q aqui, tá? Então, eu joguei esse cara aqui. Poderia talvez ter feito isso, mas eu preferi fazer outro caminho. Então, aqui, quem que vai ser o QM1? Vamos trabalhar com ele ainda? Não, tá? Nós vamos trabalhar com o quê? Faz tempo que eu fiz esse exercício, dá uma orientada. Ele deu... Tá, substitui a velocidade 2 aqui por essa fórmula, tá? Então, você vai trabalhar com a velocidade 2 aqui, que vai dar todo esse trabalho. Então, vai estar substituindo as velocidades aqui. A velocidade 2 foi substituída. Eu tenho o valor da vazão em massa Q1, vai multiplicando aqui para simplificar dessa maneira. Aí você vai isolando e deu para desenvolver isso aqui com base daqueles dados iniciais. Tá? Área 1 aqui, tá? Para trabalhar, seria importante colocar o Q2 nesse processo também, tá? Mas o Q2 não usou tanto isso aqui, tá? Era mais para trabalhar com A1. Daria para você também fazer colocando o ρ2 aqui, mas você não trata, que nem foi feito aqui. Nessa parte de baixo ficou dessa maneira, tá? Vamos seguir para o próximo. Exemplo 6.6. Um foguete recebe uma força de propulsão Fs ao ejetar gases com velocidade de saída Vs. Então, ele vai estar injetando os gases para cá e vai estar se movendo para cá, tá? Conforme figura. Considere que a pressão de saída dos gases de combustão seja igual ao ambiente, área de saída A e massa específica dos gases ρ, tá? Sabe-se que, aí nós vamos ter essa fórmula aqui, né, ajustada para essa situação que você tem saídas diferentes, tá? E só olhando, o que vai fazer só um único referencial X aqui. E a vazão em massa tan, determine a força SX recebida pelo foguete, tá? Como as pressões são todas iguais, você mata esse cara.
Temos também a velocidade de entrada, tá? Então a velocidade ali não vai fazer muita diferença, é só a velocidade de saída dos gases, tá? Que está tudo dentro do foguete, tá? Então, cortando esses dois termos, sobra só isso aqui, tá? A vazão em massa e a velocidade. Essa velocidade está contra o referencial que eu resolvi adotar. Então, menos com menos vai acabar matando aqui. Substituindo a vazão em massa, vamos ter esses brinquedinhos e fica só isso aqui, tá? Então, dá uma enxugada boa aí no processo. Para o próximo, acabou, tá? Então, teoria de modelos, tá? No Brunetti ele coloca análise dimensional e teoria de modelos nesse capítulo. Aí nós vamos trabalhar isso para o próximo vídeo. E acabamos, tá, com esse vídeo. Não se esqueça que a descrição de todos os vídeos está... O link está de todos os vídeos está na descrição do vídeo, tá? Então, tchau!